Tudo, meu irmão. E você? Já? Bom dia a todas e a todos. Cumprimento nossa decana, a conselheira Lourdes Lima. Conselheiro Odilon Teixeira, conselheiro Luiz Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, nosso procurador-geral de contas, doutor Stefson Victor, nossos conselheiros substitutos, doutor Julival, doutor Daniel e doutor Edivaldo, nosso secretário-geral, doutor Jorge, e secretário adjunto, doutor Alain, e nas suas pessoas, cumprimento todos os servidores que viabilizam mais essa sessão do nosso Tribunal de Contas. E cumprimento todos aqueles que vieram aqui no interesse de seus processos ou seus representantes. Cumprimento também os alunos do curso de Direito da FACE, estudantes do 7º ao 10º semestre, e faço na pessoa da coordenadora, professora Felícia Marques Fiuza Nunes. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por suas presenças. Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Justifico as ausências da excelentíssima senhora conselheira Daniela Barbalho, em gozo de férias, e da conselheira substituta doutora Milene Cunha, por motivo de força maior. Temos quórum para a ata. Submeto à deliberação do plenário a ata da sessão ordinária do dia 18 de março de 2025. Como volta a conselheira Lourdes Lima. Pleno acordo, excelência. Conselheiro Luiz Cunha, a ata. Conselheiro Odilon, eu também aprovo. Antes de iniciar a pauta dos processos com defesa, por um motivo excepcional, vou promover a inversão de pauta para que o conselheiro substituto doutor Edivaldo possa relatar o seu processo, que é o de número 14. Com a palavra, o nosso secretário-geral para anunciar o processo. Um bom dia a todos. O item 14 da pauta é o processo 4580 de 2021, que cuida da apreciação para fim de registro do ato de admissão de pessoal temporário realizado pelo Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, sob relatoria de Sua Excelência, o conselheiro substituto Edivaldo Souza. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Edivaldo. Obrigado, presidente, conselheiro Fernando. Procurador-geral Stefson Victor, bom dia. Conselheiras, conselheiros e conselheiras, Lourdes Lima, bom dia. Conselheiro Luiz Cunha, bom dia. Conselheiro Odilon Teixeira, bom dia. Meus pares, conselheiros substitutos, conselheiro substituto Julival, conselheiro substituto Daniel, bom dia. Também um bom dia especial conforme já mencionado pelo presidente, aos estudantes da Faculdade FACE, no qual, em nome da coordenadora Felícia, agradeço pela presença. Espero que seja proveitoso acompanhar essa sessão de hoje. E também agradeço, presidente, pela inversão de pauta, conforme mencionado, por uma necessidade excepcional. Em tempo, também desejo bom dia ao conselheiro Cipriano. Bom dia, conselheiro. Sobre o processo, presidente e conselheiros, trata-se de apreciação da legalidade para fim de registros de contratação temporária pelo Instituto de Terras do Estado do Pará, ITERPA, para contratações de nível fundamental, médio e superior. A Controladoria de Pessoal e de Pensões, em relatório técnico, opinou pelo indeferimento, uma vez não alcançados os princípios constitucionais, tais quais excepcionalidade e temporariedade. O Ministério Público de Contas corroborou com o entendimento da unidade técnica pelo indeferimento dos registros. É o relatório.
Concedo a palavra ao digno representante do Ministério Público, Procurador-Geral, Dr. Stefson Victor. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Muito bom dia, Vossa Excelência. Cumprimentar a nossa conselheira decana, conselheira Lourdes Lima. Muito bom dia, Excelência. Da mesma forma, conselheiro Cipriano Sabino. Muito bom dia, Excelência. Nosso vice-decano da Corte. Cumprimentar com satisfação o conselheiro Luiz Cunha, vice-presidente do Tribunal. Da mesma forma, o conselheiro Odilon Teixeira, insigne corregedor da Corte. Muito bom dia, Excelência. Cumprimentar os conselheiros substitutos, conselheiro Julival Rocha. Muito bom dia, Excelência. Conselheiro Daniel Melo. Muito bom dia, Excelência. Conselheiro Edivaldo Souza, ora relator, presente processo. Muito bom dia, Excelência. Quero, em nome dos doutores Jorge e Alain, respectivamente secretário e subsecretário da Corte, cumprimentar todos os servidores do Tribunal, especialmente os que nos auxiliam na realização da sessão, da equipe de comunicação, sempre presente, muito diligente, do cerimonial, gabinete da presidência, gabinete militar, e também os servidores do Ministério Público de Contas que nos apoiam, no gabinete da Procuradoria-Geral, da nossa comunicação cerimonial, demais servidores presentes, jurisdicionados, cumprimentar com muita satisfação a turma de alunos da FACE, aqui presentes, que acompanharão a nossa sessão. Faço em nome da coordenadora, a professora Felícia Nunes. Sejam muito bem-vindos. E também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, no presente processo e em todos os demais, nós, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos aos pareceres já contidos nos autos, nós estaremos fazendo a ratificação tácita e já consignando que naqueles em que não haja ainda manifestação ministerial com relação à consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez configurado nos autos, via instrução, nós estaremos já também deixando nossa aquiescência tacitamente nesse processo. Se houver necessidade, solicito a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stefson. Coloco, então, o assunto em discussão. Não havendo quem deseje discutir, devolvo a palavra ao ilustre relator para a sua proposta de decisão. Obrigado, presidente. Na análise dos autos, verifica-se que os motivos determinantes para a contratação de pessoal temporário, embora efetuadas via processo seletivo simplificado, não estão em conformidade com a legislação estadual vigente. Em caso, não estão presentes nas contratações a hipótese de excepcional interesse público e necessidade temporária na forma da Lei Complementar 0791 e suas alterações. Para mais, a narrativa da unidade jurisdicionada evidencia, em verdade, uma inexistência de caráter transitório e da excepcionalidade da medida, desde que ocorreu para o desempenho de atividades ordinárias da administração. Desse modo, o caminho natural seria de propor o indeferimento dos registros, ora apreciados. Não obstante, esta Egrégia Corte firmou entendimento no sentido de que a adoção de providências concretas para a realização de concurso público para o fito de suprir déficit de pessoal e substituir servidores temporários por concursados, conjugada à necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços inerente ao interesse público primário, constitucionalmente protegido, permitem, excepcionalmente, o deferimento dos registros. Nesses termos, verifica-se que o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, CEPLAD, publicou no Diário Oficial o Instituto vencedor da segunda fase da concorrência pública para organizar o novo concurso do ITERPA, restando evidente a adoção de providências para suprir a insuficiência de pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, e replicada na Constituição Estadual, no artigo 116, inciso 3, bem como na nossa Lei Complementar, 81 de 2012, proponho o deferimento excepcional do registro. É a proposta, presidente e conselheiros. Indago às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator pelo deferimento excepcional dos registros. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O
O item 3 da pauta, o processo 021988 de 2022, que cuida da tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, de relatoria de Sua Excelência, o conselheiro Cipriano Sabino. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Cipriano Sabino, relator da matéria. Bom dia, presidente Fernando Ribeiro, nosso querido presidente. Bom dia, doutor Stefson Victor, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Doutora conselheira, sempre presidente, decana desta Corte de Contas, Lourdes Lima, queridíssima conselheira. Conselheiro presidente Luiz Cunha, presidente. Conselheiro presidente Odilon Teixeira, bom dia, excelência. Conselheira presidente também, Rosa Egídia, sempre presidente. Cumprimentar os nossos conselheiros substitutos, doutor Julival Rocha, doutor Daniel Melo, seja sempre bem-vindo, excelência. Doutor Edivaldo Souza, bom dia, excelência. Secretário-geral, doutor Jorginho, bom dia. Doutor Alain, cumprimentar também da secretaria Ana Cláudia, a equipe de apoio, presidente, a Bárbara, Gustavo Vigário, Tiago Andrade está aqui, o Tiago, a Ilane Soares, Rui Medeiros, Luiz Paulo, Valmir Clemente. Estava aqui também o doutor Emmanuel, nosso fotógrafo. Cumprimentar a Unidade Regional 1, presidente de Santarém, Antônio Carlos, toda a equipe de Santarém. Unidade Regional 2 em Marabá, doutor Rafael Laredo e toda a sua equipe. E agora, no dia 10, 11, o presidente Fernando está com a sua equipe organizando o evento em comemoração 10 anos da Unidade Regional de Marabá. Será feito um grande evento lá na cidade de Marabá, atendendo toda a região sul e sudeste do estado do Pará, diversos municípios, prefeitos, vereadores, secretários estaduais, municipais e toda a equipe do estado, do município, da região. Cumprimento também os internautas que acompanham a sessão, obrigado pela audiência, independente de terem processos na pauta ou não, mas acompanham nossos trabalhos, muito obrigado aos internautas. Presidente, eu queria também fazer o registro e agradecer a presença dos estudantes do curso de Direito de 7º e 10º semestre. Os dos 10º semestre já estão terminando já, né? Conclusão do curso, já estão fazendo TCC ou já fizeram TCC? Estão fazendo TCC. Tá? Sejam bem-vindos, com muito carinho, coração aqui, recebemos alunos da FACE, né? Que estão aqui conosco. Tem uma relação de mais de 26 alunos e que eu faço aqui um registro e um agradecimento pela presença de vocês aqui conosco. Coordenadora Felícia Marques Fiuza Nunes, muito obrigado por disponibilizar essa reunião, a presença dos alunos e que a gente fica muito feliz. São diversas faculdades, cursos que vem aqui ao tribunal e toda vez que vocês vêm a gente fica muito feliz pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Presidente, vamos então ao processo. Tratos autos, retomada de conta especial, instaurada pela Resolução TCE 19.425, de 20 de 7 de 2022, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no contrato 008/2016, referente à locação de imóvel destinado ao funcionamento do 9º Centro Regional de Saúde em Santarém, no Pará. Em síntese, presidente, a análise técnica de auditoria apontou os seguintes irregularidades: realização de diversas despesas para adequação do imóvel, a ausência de planejamento e estudos prévios para viabilizar a escolha do imóvel, o imóvel permaneceu sem funcionalidade por um longo período,
havendo pagamentos de aluguel durante este período que ficou sem utilização, de adaptação, resultando assim prejuízos causados aos cofres públicos. Aí, presidente, a Secretaria de Controle Externo e o Ministério Público de Contas foram acionados para opinar, para se manifestar. E após a análise do processo e a justificativa da defesa apresentada pelo responsável, concluíram pela irregularidade das contas com a devolução aos cofres públicos do Estado, ao contribuinte, o montante de R$ 260 mil, além da aplicação de multas regimentais cabíveis nos termos do artigo 56, inciso 3, linha B e D, combinado com o artigo 82 e 83, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará. O Ministério Público de Contas, hoje está conosco o doutor Stefson Victor, sugere aqui a CESPA recomendações feitas que constam no processo, no parecer, as folhas 20 da peça 28 dos autos, de acordo com o artigo 56, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Presidente, eu fiz aqui um breve relatório. Coloco o assunto... Não, conceda a palavra ao representante procurador do responsável, doutor Francinaldo Fernandes de Oliveira. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Senhor presidente, vindo para cá, recebi pela internet a atualização que hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Então, peço vênias a Vossa Excelência e, em nome das duas conselheiras aqui presentes, doutora Lourdes e doutora Rosa, saudar a todos, porque nada mais importante para a felicidade da sociedade do que a presença cada vez mais ativa e importante das mulheres. Saudar meu grande amigo Jorge, colega de turma, o inoxidável Jorge. Isso. Já era. Gostaria também de me dirigir, não aos estudantes, mas aos futuros colegas, para dizer duas mensagens a eles. Primeiro, aos mais experientes, que eu estou vendo aqui que existem alguns, né? Não existe idade para a gente começar a advogar, tá? Eu me formei aos 35, graças a Deus, consegui um lugar ao sol. E, já me dirigindo ao plenário como um todo, dizer que eu sou um crítico do plenário virtual. Essa interação entre o advogado e os juízes é fundamental para que o objetivo maior, que a justiça, seja realmente alcançada. Basta ler Calamandrei, na sua obra Eles e os Juízes, vistos por um advogado. Recomendo essa leitura aos colegas, que brevemente estarão aqui na minha posição. Bem, centrando aqui no processo, eu vou fazer breves considerações muito rápidas, apenas para trazer aos senhores o que de fato ocorreu. O Centro Regional de Saúde de Santarém era responsável por promover a saúde numa área de 400 mil quilômetros quadrados dentro do nosso gigantesco estado, abrangendo 22 municípios. A estrutura encontrada pelo Dr. Vitor Mateus, logo que ascendeu ao cargo de secretário de saúde, era de total despreparo físico para que as funções do centro fossem desenvolvidas. Se os senhores terem uma ideia, o centro era dividido entre 3 imóveis dentro do município de Santarém, cada um abrangendo uma área, um imóvel, inclusive, cedido, ocupado parcialmente junto com a Secretaria de Agricultura, quando um desses imóveis veio apresentar sérios problemas estruturais. Então, a Secretaria de Saúde buscou na verdade, vários imóveis em Santarém e localizou apenas 3 com precárias condições de serem contratados. Todo o processo para que houvesse a dispensa de licitação foi contemplado conforme consta dos autos.
onde é que a Corte de Contas se debruça para inquinar as atitudes e os procedimentos? Na necessidade de instalação e na necessidade de localização, baseada em quê? No fato de que a reforma para adaptação do prédio demorou 13 meses. Trata-se de um imóvel de 2.000 metros quadrados. Eu trago aqui uma experiência que eu estou vivendo agora. Meu escritório tem apenas 200 metros quadrados, é uma casa. Nós tínhamos um planejamento de agora, em abril, vai completar 20 anos de inscrição na OAB do nosso escritório, de fazer uma reforma para entregar uma área melhor para os nossos advogados e para os nossos clientes. Previsão de reforma de 3 meses. Nessa segunda-feira, retornamos ao escritório após 10 meses. Um imóvel 10 vezes menores do que o locado para abrigar o centro regional. Fala-se aqui em grandes dispêndios. Um imóvel de 2.000 metros quadrados, naquela época, 2016, gastou R$100 mil para adaptação da rede de lógica, da rede de iluminação de um imóvel. Então, os gastos, de fato, não foram nada exorbitantes. Ademais, quem já teve a experiência aqui de iniciar uma obra e uma reforma, nunca a gente consegue contemplar o cronograma. Não só o financeiro, que sempre extrapola em muito, mas o cronograma temporal. Então, ao nosso ver, a importância daquele centro regional, os valores dispendidos, o menor valor ofertado para a dispensa de licitação foi de R$ 20.500. O imóvel foi alugado por R$20 mil. Então, já houve uma economicidade na própria avaliação do preço da locação. E depois exigir que um imóvel de 2.000 metros quadrados seja posto em Santarém. Imagina a dificuldade. Para vocês terem uma ideia, nosso centro de convenções, o hangar, ele, a partir de setembro, será interditado para que sejam adaptados à COP. Há um grande evento do setor supermercadista, que é a Supernorte, que é a Feira dos Supermercados, que teve que ser antecipada de outubro para agosto, porque não há outro local em Belém, capital do estado, para abrigar uma feira daquela magnitude. Imagina buscar em Santarém, com todo respeito àquela bela cidade, um imóvel que estivesse pronto e adequado a abrigar o Centro Regional de Saúde dessa magnitude. Portanto, excelências, é algo que não se pode aferir nas letras frias de um processo, nas páginas de um processo. É algo que tem que se vivenciar para saber se realmente houve ou não violação aos incisos B e C, as linhas B e C do inciso 10 da Lei de Licitações, à época, 8666, para saber se houve violação ou não. Não há indícios de malversação, não há indícios de desvio de finalidade, desvio de recursos. Há apenas a dificuldade encontrada por qualquer pessoa que vá fazer a reforma de um imóvel. Dito isso, pugno pelo reconhecimento da inexistência de qualquer irregularidade e o afastamento de qualquer penalidade que venha a ser aplicada tanto à CESPA quanto ao seu secretário à época, doutor Vitor Mateus. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor Francinaldo. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra a Sua Excelência o relator para proferir seu voto. Presidente, compulsando aqui os autos, verifica-se que a alocação analisada ocorreu devido às precárias condições do antigo prédio do 9º Centro Regional de Saúde de Santarém, o que exigiu a contratação de um imóvel para atender adequadamente a população de toda aquela região. Entretanto, de acordo com o laudo técnico de avaliação imobiliária da SEDOP, o órgão do Estado que faz esses trabalhos de avaliação de imóveis e pesquisa e tudo mais, e consta que no processo das folhas 210, peça 1 dos autos, não havia nenhum imóvel disponível do Estado, de competência ou de propriedade do Estado, para atender essa demanda, e ficou demonstrado que a escolha do imóvel seguiu os procedimentos regulares, garantindo o menor valor de locação
e a compatibilidade com os preços de mercado. A questão central, senhor presidente, demais colegas conselheiras, demais conselheiros, é o tempo excessivo entre a assinatura do contrato e a efetiva ocupação do imóvel. Essa é a questão. A CESPA justificou tecnicamente os atrasos, mencionando problemas na execução dos projetos de transferência da rede lógica da Prodepa e da instalação da rede elétrica e telefonia e alguns outros itens que impactou os prazos que estavam estabelecidos. Deixar claro aqui que não há indícios de má gestão ou de má fé por parte do gestor da CESPA, mas há falhas, sim, administrativas que requerem atuação corretiva deste tribunal para evitar erros desta forma que sejam repetidos. Por fim, presidente, considerando que o contrato de locação 008/2016 permanece em vigor e que sua inviabilização, neste momento, poderia causar maiores prejuízos à população daquela região e que representaria ainda um ônus desproporcional ao interesse público, que é exatamente atender a população que precisa do atendimento para melhorar a sua saúde. Nesse sentido, presidente, considerando essas observações que fiz aqui, julgo as contas regulares com ressalva, constando a ressalva exatamente para que haja as correções quando necessário e a CESP evite essas falhas. O fundamento nos termos do artigo 158, inciso 2, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará. E aqui, presidente, quero colocar à disposição do plenário, atendendo aqui as recomendações feitas pelo Ministério Público de Contas, para que as futuras contratações de imóveis sejam observadas as instruções da Procuradoria-Geral do Estado. Então, presidente, que pese todas as situações feitas, não ficou aqui, não há nenhum indício de má gestão ou má fé, problemas técnicos, considerando a defesa do doutor Francinaldo, que apresentou aqui muito bem as questões que podem ocorrer efetivamente, mas que requer a atenção e a preocupação. Nesse sentido, eu quero aqui encaminhar as recomendações à CESPA e aos seus gestores que observem as instruções da Procuradoria-Geral do Estado. Contas regulares com ressalva, presidente, e a fundamentação já dita. Indago as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator por contas regulares com ressalva na presente tomada de conta. Agradeço a participação do doutor Francinaldo Fernandes. Seja sempre bem-vindo. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 5 da pauta, o processo 51.1990 de 2016, que trata da prestação de contas de convênio firmado pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, de relatoria de Sua Excelência o conselheiro Cipriano Sabino. Palavra, Sua Excelência, conselheiro Cipriano Sabino, relator da matéria. Presidente, logo quando cheguei, recebi aqui uma solicitação que eu considero importante, uma vez que o interessado recebeu a notificação, me parece que esses dias para que venha ao plenário e apresentar a sua defesa. Nesse sentido, eu pediria a retirada de pauta, eu posso até ver com a secretaria, doutor Jorginho, doutor Alain, e até o interessado está presente aqui, para que conceda aí um prazo de 15 dias para recolocar o assunto em pauta para discussão e votação. Acho que esse é um prazo razoável, para que ele possa exercer o seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório de forma plena e não haja nenhum prejuízo, tanto para o TCM como também para a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará.
Então, eu quero aqui, presidente, de forma transparente e clara, acatar o pedido do presidente da associação e conceder esse prazo de retiro de pauta. Prorrogação de prazo de para 15 apresentação da dias. Não defesa. retira, é apenas a prorrogação. Deferido. Né? É Hein? isso, Jorginho. Não, é pra... Vai remarcar. Então é isso, presidente. Então, a gente faz isso. De acordo. Atendendo, observando, presidente, em caráter excepcional, o direito constitucional do contraditório da defesa. E solicito ao senhor secretário, deferido, solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 8 da pauta é o processo 8285 de 2021, que cuida da prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2020, sob relatoria de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia. Com a palavra, Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia, relatora da matéria. Obrigada, presidente. Bom dia. Cumprimento inicialmente Vossa Excelência, assim como o Procurador-Geral de Contas. Muito bom dia. Saúdo os meus colegas, conselheiros, doutora Lourdes Lima, doutor Cipriano Sabino, doutor Luiz Cunha Teixeira, doutor Odilon Teixeira, todos ex-presidentes desta corte. Muito bom dia também aos senhores conselheiros substitutos, doutor Julival, doutor Daniel, doutor Edivaldo. Saúdo os senhores advogados, jurisdicionados, servidores aqui presentes e especialmente aos alunos do curso de Direito da Faculdade Face Widen, que aqui se encontram. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. Saúdo com carinho a doutora Felícia Marques Filzia Nunes, coordenadora do Núcleo. Muito bom dia. Cumprimento os servidores que aqui se encontram nos auxiliando à realização da sessão, diretamente o doutor Jorge, doutor Alain, em nome deles, cumprimento os demais. Passemos, então, senhor presidente, ao processo. Como dito, ele versa sobre a prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação, exercício 2020, no valor de R$ 3.755.839.084,52, de responsabilidade da senhora Leila Carvalho Freire, pelo período de 1º de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro daquele ano, do senhor Parsifal de Jesus Pontes, interinamente, entre 4 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro daquele ano, e da senhora Eliete de Fátima da Silva Braga, nos seguintes meses de fevereiro, dias do mês de fevereiro, de 11 de fevereiro até o dia 31 de dezembro de 2020. Foi realizada auditoria programada pela 5ª CCG, em que foram apontados achados que eu peço vênia para não lê-los integralmente. Ao final, a CSEX concluiu pela regularidade das contas sob a responsabilidade da senhora Leila Carvalho Freire e do senhor Parsifal de Jesus Pontes. Em relação às contas geridas pela doutora Eliete de Fátima Silva Braga, a unidade técnica opinou pela irregularidade das contas com imputação de débito no valor de R$ 48.199.614,34, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis em razão de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, referente a certos achados, e também multa de dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, relativas a 2 outros achados.
A 5ª CCG também sugeriu a aplicação de multa ao senhor Rocieli Soares da Silva, atual secretário de Educação, em razão de sonegação de processos, de documentos ou informação. Por fim, sugeriu o órgão técnico a expedição de determinações e a implementação de recomendações pela gestão da SEDUC relacionadas no item 6 do relatório técnico, a fim de corrigir e evitar a repetição das mesmas ocorrências detectadas nesta auditoria. Instados a se manifestar, os responsáveis apresentaram razões de justificativa. Ato contínuo, o órgão técnico emitiu relatório complementar, analisando as alegações das defesas, tendo acolhido parcialmente as justificativas apresentadas para afastar a imputação de débito à senhora Eliete de Fátima da Silva Braga, mantendo, no entanto, a irregularidade das contas e afastar a aplicação de multa ao senhor Rocieli Soares da Silva. O Ministério Público de Contas corroborou com a manifestação da unidade técnica e opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa prevista no artigo 83, inciso 2º da Lei Orgânica desta Corte, a senhora Eliete de Fátima da Silva Braga e pela expedição das determinações sugeridas pela 5ª CCG, a SEDUC. É esse o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Coloco o assunto... Não, há uma defesa. Por gentileza, doutor Guilherme Calume Azevedo. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de saudá-lo, excelentíssimo presidente, doutor Fernando Ribeiro, doutora relatora, excelentíssima Rosa Egídia, membro do Ministério Público de Contas, demais conselheiros, obrigado pela oportunidade da palavra. Queria agradecer também a presença dos demais aqui, doutor Jorge também. Bom, eu venho aqui em defesa da doutora Eliete, ex-secretária da SEDUC, durante o período de 2020 até meados de 2022, atualmente secretária da SEAC, Secretaria de Articulação e Cidadania. Bom, em relação à prestação de contas de gestão do ano de 2020, restaram, doutora, apenas 3 achados. Um de inadequação da formação de docentes, o qual indica que existiam docentes que não tinham graduação superior dando aula do 6º ao 9º ano, descumprimento referente à transparência e ouvidoria, onde, nesse caso, ela indica que não houve relatório e diagnóstico do Plano Estadual de Educação, que deveria ser feito anualmente, e, por fim, descumprimento de gestão transparente de informação, a qual ela indica, a controladoria indica no achado que deveria ser respondido todos os pedidos de informação em tempo acessível. Bom, eu volto primeiro ao ano de 2020, onde a doutora Eliete assumiu no mês de fevereiro e logo em seguida, no mês de março, ela já teve o seu trabalho interrompido por todas as dificuldades que a pandemia do ano de 2020 trouxeram à época. Principalmente para uma secretaria de um volume de servidores e professores e tendo tomar cuidado de uma gama de alunos de idades pequenas até idades maiores, tendo que fazer tudo isso durante um período onde a naturalidade, a normalidade à época foi totalmente mudada. Ela teve que aplicar aula online, onde a naturalidade era uma aula particular, era uma aula pública dentro de uma escola, com professores e alunos dentro de uma sala de aula. Isso com as necessidades da época de lockdown acontecendo, servidores afastados, inclusive professores. Apesar disso, ela fez todo o possível e se empenhou ao máximo para que os alunos não tivessem um prejuízo maior de passar o ano inteiro sem aula. E para isso, com um diminuto quantitativo de professores, ela aplicou o que ela podia dentro do quadro de docência para que esses alunos não fossem os maiores prejudicados durante esse período. Bom, eu passo para os outros achados, que são achados de transparência também, que seguem na mesma linha.
Bom, os achados de transparência são achados que dependem exclusivamente dos servidores alimentando os portais e produzindo os documentos. No momento que eu não tenho o quantitativo correto de servidores que já faz isso normalmente, eu naturalmente tenho uma dificuldade de resposta em tempo hábil e de produção de documentos dentro de um tempo hábil. Então, assim, doutores, apesar de tudo isso, a doutora Eliette conseguiu entregar uma transparência ativa dentro do portal da transparência e dentro da transparência da Covid, que foi feito um portal da época, o máximo possível, garantindo que, ao menos, as informações primordiais estivessem levantadas e para que todo o público tivesse acesso. Apesar disso, algumas situações se deram dificultosas no período do ano de 2020 e uma boa parte do ano de 2021. Apesar disso, quando a gente olha para a prestação de contas do ano de 2021 e do ano de 2022, eu sei que não é pauta no momento, mas eu gostaria só de trazer isso à tona. Esses achados que restaram após o relatório complementar, eles não voltam a se repetir que nem no ano de 2020, mostrando que o ano de 2020 foi uma mera excepcionalidade devido à situação que a gente estava vivendo. 2021 a gente não tem indicativo de inadequação de formações docentes, algo que ela já vinha trabalhando quanto a isso, e algo que, tamanho do nosso estado continental, com áreas muito remotas, acabam, no momento, necessitando de atitudes excepcionais para cumprir naquele momento o que estava acontecendo. Doutores, independente disso, com as provas que a gente colacionou aos autos, com tudo que a gente trouxe, com os argumentos que a gente trouxe, acredita-se que a doutora Eliette, a todo momento, tentou cumprir com uma gestão eficiente, transparente e adequada com os ditames constitucionais e tudo que o governo do Estado e a União, Constituição e as legislações pedem. Por isso, eu pleiteio aqui pela aplicação da regularidade das contas e não aplicação da irregularidade, sem aplicação de multa também, por acreditar que a doutora Eliette, durante todo o ano de 2020, dentro das possibilidades, veio a cumprir com o que era possível, mais do que era possível, acredito. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigado, doutor Guilherme. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Cumprimento o doutor Guilherme, agradeço a sua contribuição aos autos e passo, então, ao voto. Inicialmente, observa-se que, durante o exercício de 2020, a Secretaria de Estado de Educação teve recursos públicos geridos por 3 ordenadores de despesa. A senhora Leila Carvalho Freire, no período já citado, assim como discriminados do período do doutor Parsifal de Jesus Pontes e da doutora Eliette de Fátima da Silva Braga. Quanto ao período de 1º de janeiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2020, de responsabilidade da senhora Leila Carvalho Freire e do senhor Parsifal de Jesus Pontes, tanto a SESEX quanto o MPC concluíram que os atos de gestão expressaram de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis e foram praticados de acordo com a legalidade, legitimidade e economicidade descritas no artigo 56, inciso 1º da Lei Orgânica desta Casa. No que tange ao período de 11 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro daquele ano, de responsabilidade da senhora Eliette de Fátima Braga, após a apresentação de justificativa pela responsável, a unidade técnica manteve suas conclusões pela irregularidade das contas em função de, como alegou o nobre advogado, da inadequação da formação docente nos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, e do descumprimento de recomendações da Resolução 19.208 de 2020, que trata da transparência e ouvidoria no governo estadual. Entretanto,
analisando os achados e as justificativas apresentadas, corroboradas pela defesa aqui apresentada, verifico que tais falhas configuram-se como de natureza formal, sem prejuízo significativo à administração pública, uma vez que não resultaram em omissão no dever de prestar contas ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, ou ainda prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, tampouco dano ao erário decorrente de algum ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Logo, entendo que tais impropriedades não têm o condão de ensejar o julgamento irregular das contas, bem como a aplicação de multas após ponderar a parametrização estabelecida pelo artigo 245 e a possibilidade elencada no artigo 243, ambos do regimento interno da nossa Corte. Quanto às sugestões de recomendações levantadas pela equipe de auditoria, verifico que não se mostram oportunas no presente caso, uma vez que se trata de cumprimento de normas jurídicas imperativas e de conhecimento geral. Diante do exposto, julgo regulares as contas da Secretaria de Estado de Educação, exercício 2020, referente ao período de 1 de janeiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2020, de responsabilidade dos senhores Leila Carvalho Freire e Parsifal de Jesus Pontes, nos termos do artigo 56, inciso 1º da Lei Orgânica desta Corte. Por outro lado, julgo regulares com ressalva as contas da Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2020, referente ao período de 11 de fevereiro daquele ano a 31 de dezembro, de responsabilidade da senhora Eliete de Fátima da Silva Braga, nos termos do artigo 56, inciso 2º da Lei Orgânica desta Corte. É assim que voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Indago às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho a relatora por contas regulares com ressalva e solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item número 1 da pauta é o processo 8658 de 2023, que trata da prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, exercício de 2022, sob relatoria de Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima. Palavra, Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima, relatora da matéria. Meu bom dia a Vossa Excelência, doutor Fernando Ribeiro, nosso ilustre presidente. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia ao nosso procurador-geral, doutor Stefson Victor. Bom dia também aos nossos colegas ex-presidentes, sempre presidente, conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, doutor Luiz da Cunha Teixeira, doutor Dilon Teixeira e doutora Rosa Egídia. Gostaria também de cumprimentar os advogados, em nome dos advogados que aqui se apresentaram, e em nome destes que estiveram as suas apresentações aqui, todos os advogados que nos acompanham e aqueles que fazem parte da nossa equipe de servidores que também exercem a função. Cumprimento também nossos servidores em nome do doutor Jorginho, doutor Alain, doutor Tiago e demais servidores, todos os servidores e servidoras desta Corte de Contas e do outro Ministério Público de Contas. Aproveito para cumprimentar, em nome da coordenadora, professora Felícia Marques Fiuza Nunes, todos os discentes aqui, os 26 discentes que estão aqui presentes nesta sessão, participando e nos acompanhando fisicamente aqui conosco nesta sessão plenária. Obrigada pela presença de todos que já estão, uns já estão quase que encerrando
e já entrando na missão de também, assim como os advogados já se apresentaram aqui, de exercerem a função, doutor Odilon. Certamente serão grandes juristas e ilustres profissionais. Gostaríamos também de cumprimentar todos os nossos, as pessoas que nos acompanham através das plataformas digitais, e não são poucas, são bastante, que nos acompanham todas as nossas sessões plenárias, mesmo tendo interesse ou pessoais ou interesse apenas para nos acompanhar e dar, com certeza, muitos, como eu disse, até aprendem nos acompanhando. Como eu já falei um dia desse, um servidor que passou num concurso nosso aqui, ele disse que aprendeu muito acompanhando nossas sessões plenárias. E dessas sessões plenárias que ele nos acompanhou, ele tirou muitas lições, que dessas lições ele sabe que obteve um bom resultado para ser aprovado num concurso nosso aqui, que foi aqui ofertado ainda na presidência da nossa digna presidente, doutora Rosa Egídia. E ele já está atuando em nossa Corte de Contas como servidor. Obrigada pela presença de todos, pela participação de todos que nos acompanham. Vamos aos autos. Referem-se os autos sobre prestação de contas de gestão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, SEJUDH, inerentes ao exercício de 2022 no valor global de R$ 66.995.970,06, sob a responsabilidade do secretário à época, senhor Valbertânio Barbosa Milhome. Conforme se depreende dos autos, a análise das contas da unidade jurisdicionada ocorreu mediante auditoria programada. Após análise da justificativa de defesa do responsável, o órgão técnico, mediante relatório de auditoria, peça 18, opinou pela regularidade das contas com ressalvas, em razão de evidências de impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal, de que não resultaram em dano ao erário. Por sua vez, o douto Ministério Público de Contas, divergindo parcialmente da unidade técnica, em parecer conclusivo, opina pela irregularidade das contas sem imputação de débito, ante a constatação de infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sem prejuízo de aplicação das multas regimentais cabíveis. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheira. Concedo a palavra para proferir defesa para o advogado, para a doutora Lívia. Que nome é esse aqui, Jorge? Lawrence. Lívia Lawrence. Desculpe, doutora, está um pouquinho ilegível aqui na minha pauta. E Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Excelência, senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro, em sua pessoa, cumprimento os demais presentes, bom dia. Antes de adentrarmos ao mérito, eu gostaria de pedir prazo para juntar procuração aos autos, ok? Bom, trata-se do TC 8658 de 2023, referente às contas de gestão de 2022 da Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos, sob a responsabilidade do senhor Valbertânio Barbosa. Bom, Excelência, há nos autos vastos elementos probatórios, né, no sentido de que os recursos eles foram geridos pelo defendente e foram empregados corretamente.
não há que se falar em malversação, em prejuízo ou dano ao erário, bem como há de se restar claro, né, que houve a regular prestação de contas dos recursos destinados aos termos de fomento e a plena execução dos mesmos, firmado com várias entidades. Neste mesmo sentido, foram os relatórios exarados nos autos, que após acurada análise também concluíram pela inexistência de dano ou prejuízo ao erário. Outro, sim, válido ressaltar a boa-fé do gestor e o zelo com todos os procedimentos administrativos, desde a assinatura, desde a liberação dos recursos e a fiscalização, inclusive o pós, né, a liberação dos recursos, o próprio defendente, gestor, ele emitiu diversas notificações para as entidades no sentido de orientar como deveria ser feita a prestação de contas e a aplicação dos recursos para que houvesse, de fato, a regular prestação. Bom, frente a isso, pleiteia-se a este egrégio Tribunal de Contas que, acatando as razões das justificativas horas apresentadas e embasado pelo próprio relatório técnico de auditoria, julgue regular a prestação de contas sem ressalva de responsabilidade do senhor Valbetânio Barbosa, sem aplicação de multa, considerando a inexistência de dano ao erário. Tá? No mais, me mantenho à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Bom dia. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto. No cotejamento entre a manifestação do órgão técnico e o parecer exarado pelo douto Ministério Público, constata-se que as contas sob análise evidenciaram apenas impropriedades e falhas de natureza formal, sem, entretanto, causarem dano ao erário estadual. Assim sendo, acompanhe os fundamentos e respectivas conclusões exaradas pelo órgão técnico desta Corte de Contas e pelo douto Ministério Público de Contas, em parte, e com base nos artigos 56, inciso 2º, da Lei Orgânica desta Corte de Contas e artigo 158, inciso 2º, do Regimento Interno desta Corte, julgo regulares, com ressalva, as contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos inerentes ao exercício de 2022, no valor global de R$ 66.950.970,06, sob a responsabilidade do secretário à época, senhor Valbetânio Barbosa Milhome, ante a constatação de algumas falhas de natureza formal que não resultaram dano ao erário. É como votos, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Indago aos senhores conselheiros, senhora conselheira, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho a relatora por contas regulares com ressalva. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item número 2 da pauta é o processo 020021 de 2023, que trata do pedido de rescisão formulado por Darcy José Lermen, de relatoria de Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima. Com a palavra, Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima, relatora da matéria. É meu, mas tem pedido de... Perdão, Excelência. Com o pedido de vistas formulado por Sua Excelência o Conselheiro Luiz Cunha. Perdão. Então, conceda a palavra ao conselheiro Luiz Cunha para proferir o seu voto vista na matéria. Presidente, muito bom dia, Vossa Excelência. Hoje, segundo o advogado, doutor Francinado, Dia Internacional da Felicidade. Não sabia disso. Felicidade. Que bacana, né? Cumprimento com alegria o nosso
Procurador-Geral de Contas, grande amigo, Dr. Stephenson Victor, bem-vindo sempre. Os nossos sempre presidentes, conselheira decana Lourdes Lima, conselheiro vice-decano Cipriano Sabino, sempre presidente, e também sempre presidente, atual corregedor da Corte, doutor Adilon Teixeira, conselheiro nosso. Os conselheiros substitutos, doutor Julival, doutor Daniel, e em nome aqui do doutor Jorge, depois a gente vai saber esse termo que foi colocado para o senhor hoje, que era uma explicação. Deve ter um significado importante isso aí, né? Deve ter sido um aluno brilhante, doutor Jorge. Pela inteligência que ele revela aqui, deve ter sido extraordinário. Doutor Alain, então, em nome do doutor Jorge e doutor Alain, cumprimentar todos os nossos servidores que nos dão suporte para a realização desta sessão. E, de um modo muito especial, hoje, eu quero cumprimentar os nossos acadêmicos de Direito da FACE, nossa faculdade aqui do Pará, muito respeitada e com grande credibilidade. E eu faço isso em nome da coordenadora, professora Felícia Marques Fiuza Nunes. Ela está aqui? Não está. E dizer para vocês, olha, o conselheiro Cipriano está dizendo que ela está levando falta pelos alunos dela. Brincadeira. Mas eu queria dizer também, presidente, que uma atitude louvável da nossa Escola de Contas, e eu cumprimento a nossa secretária da Escola de Contas, doutora Maria do Carmo Souza, a Cacá, como é conhecida carinhosamente. Eu estou vendo ali a Renise Xavier, a Andréia, e em nome dessas pessoas eu cumprimento todos os integrantes da nossa Escola de Contas. E dizer aos nossos estudantes de Direito, já concluintes, alguns em fase já de TCC, é muito bom ver isso acontecer aqui. A gente fica grato, porque é uma troca, é um aprendizado. E hoje tivemos aqui 3 manifestações de defesa. Isso é importante para o futuro bacharel de Direito, futuro advogado. O contraditório é muito importante. Acabamos de ver aqui um processo muito interessante, em que a manifestação não era favorável pela aprovação, mas vem um advogado, esclarece o que aconteceu e faz com que, aliás, em 2 manifestações dos processos, os votos, os pareceres da auditoria nossa e do Ministério Público não eram favoráveis. Então, eu gosto muito do contraditório quando ele é exercido aqui, que é o papel do advogado, porque ele esclarece o que aconteceu. E quando a fundamentação trazida pelo advogado é boa, nos ajuda a mudar o nosso entendimento, inclusive do relator, que estudou o processo. Então, eu creio que foi um dia de aprendizado para vocês. Venham mais, para entender bem a dinâmica de todo um processo de prestação de contas, toda a instrução processual. E, inclusive, teve um processo aqui da SEDUC. A SEDUC administra bilhões. Bilhões. Eu creio que, eu nem perguntei, não deu para ver o montante, mas creio que 4 bilhões. Eu acho que hoje está uma média até maior que 6 bilhões ano administrado pela Secretaria de Educação do Estado. Então, é muita responsabilidade de quem está à frente da gestão. E a nossa auditoria faz o seu papel, os achados de auditoria, e resulta no relatório técnico, depois vai para o Ministério Público de Contas e vem para o relator apresentar aqui o seu parecer e voto. Os conselheiros, que são 7 que votam, está ausente neste momento a conselheira Daniela Barbalho, vão concordar ou não com o relator. E por 4 votos,
já se aprova uma matéria, que no caso seria por maioria. Mas geralmente, como a gente viu hoje, tivemos a unanimidade nas decisões aqui. Muito bacana a vinda de vocês aqui. Fazemos parte de um sistema do controle externo brasileiro, são 33 tribunais. Você sabia disso? 33. E por que tem mais tribunais do que estados? Porque em 3 estados da federação, o Pará é um deles, tem 2 tribunais de contas. Aqui tem TCE e TCM. Então acontece isso no estado do Pará, na Bahia e em Goiás. Tem 2 tribunais. Mas é interessante que em 2 municípios do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, o município do Rio, o município de São Paulo tem um tribunal único, Tribunal de Contas do município. Porque tão gigante é o orçamento e a administração. Pelo que eu sei, o município de São Paulo, o doutor Odilon, que é mais estudioso no assunto que eu, deve confirmar, o 3º maior orçamento do Brasil. É isso, doutor Odilon? O município de São Paulo. O primeiro orçamento é da União, o segundo do Estado e o 3º do município de São Paulo. Entendeu? A grandiosidade. E nós trabalhamos juntos, integrados. Tem um sistema de controle, a gente conversa muito, treina muito, capacita muito. Nós temos um instituto. Vocês estão aqui orientados pela nossa escola de contas, que é da nossa instituição, que é a Escola do Conhecimento, que capacita conselheiros e servidores e jurisdicionados. Mas nós temos uma entidade chamada IRB, Instituto Rui Barbosa, que foi quem fundou, criou os tribunais de contas. A implantação foi do CZDelo Corrêa, nosso paraense. É o Instituto Rui Barbosa. Ele capacita servidores e conselheiros dos 33 tribunais. E nós temos uma entidade chamada Tricom, que congrega os 33 tribunais. É uma espécie de conselho nacional. Nós não temos um conselho, como tem o judiciário, mas nós temos a Tricom, que faz mais ou menos o papel desse conselho. Então, a gente é muito unido, trabalha em rede, e com isso a gente uniformiza os procedimentos, né, as práticas, muito bacana. Então, bem-vindos, bem-vindos. Presidente, eu fiz essa fala porque ajuda a esclarecer, é muito importante, que às vezes o estudante tem as dúvidas e uma simples visita dessa não é suficiente. Espero ter contribuído, certo? Bem, presidente, vamos ao processo. Processo número 2 da pauta é um pedido de vistas. Relatora conselheira Lourdes Lima. E este pedido de vistas, efetuado por este conselheiro, foi com fundamento no artigo 186 do nosso regimento interno do TCE. Trata-se de pedido de rescisão interposto por Daci José Lerme, agora na condição de ex-prefeito do município de Parauapebas, contra a decisão consubstanciada no acórdão TCE Pará, número 62.044, de 15 de nove de 2021, que julgou irregulares, sem devolução de valores, a prestação de contas do convênio 119 de 2007, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Parauapebas. Como demonstrado na instrução processual, os documentos trazidos aos autos para fundamentar o pedido de rescisão não se enquadram naqueles previstos no artigo 273, inciso 5 do ato 64 de 2012, uma vez que não são documentos novos, cuja existência for ignorada ou impossível de utilização no curso do processo original. Diante do exposto, senhor presidente e senhores conselheiros, acompanho o voto da excelentíssima senhora conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira pelo não provimento do pedido de rescisão, mantendo-se na íntegra a decisão do acórdão 62.044, de 15 de nove de 2021. É assim que voto, senhor presidente. Acompanho a relatora. Indago a senhora conselheira, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator.
pela manutenção, pelo não conhecimento do recurso e pelo conhecimento, pela negativa de provimento e pela manutenção do acórdão anteriormente proferido. No mérito, não provimento. Perfeito. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 4 da pauta, processo 520980 de 2018, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura do município de Curuá, de relatoria de Sua Excelência, o conselheiro Cipriano Sabino. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Cipriano Sabino, relator da matéria. Presidente, trata-se de tomada de conta especial, número 150/2017 do convênio. O convênio é a tomada de conta especial do convênio, que foi realizada entre a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, e a Prefeitura Municipal de Curuá. Responsabilidade do senhor José Vieira de Castro, prefeito à época. Teve como objeto o convênio viabilizar o transporte escolar matriculados na rede pública do Estado de ensino no município de Curuá, o exercício 2017, com a vigência no período de 2017, de 25 de 4, exatamente, 25 de 4 de 2017 a 30 de 4 de 2018. O valor total do convênio, presidente, R$ 251.776, sendo que R$ 244.280, responsabilidade de recurso do contribuinte, ou seja, do Estado, e R$ 7.486, contrapartida da Prefeitura, também do contribuinte, mas do municipal, né? A Secretaria de Controle Externo do Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas, sendo que a SESEX, que é a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, afastou a imputação de débito com fundamento no artigo 56, inciso 3, linha B, da Lei Complementar 81 de 2012, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, combinado com o artigo 158, inciso 3, linha B, ato 63 de 2012, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Contudo, o Ministério Público de Contas opina pela devolução do valor total do convênio, R$ 244.280. Responsabilidade do senhor José Vieira de Castro, prefeito da época. O fundamento do Ministério Público é o artigo 56, inciso 3, linha A e B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, combinado com o artigo 158, inciso 3, linha A e B, do Regimento Interno do Tribunal, e o ato 63 de 2012, além de aplicação de multas regimentais. Presidente, eu fiz aqui um breve relatório do processo que trata da matéria. Coloco o assunto em discussão. Não havendo quem deseje discutir, devolvo a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. Considerando aqui, presidente, que efetivamente não é possível comprovar na totalidade a correta aplicação dos recursos públicos envolvidos no convênio, objeto do convênio. Nesse sentido, presidente, eu quero propor ao plenário as contas julgadas de forma irregular, porém acatando a sugestão da Secretaria de Controle Externo, afastando o débito irregular, sem devolução, o fundamento nos termos do artigo 58, inciso 3, linha B, do Regimento Interno. E, nesse sentido, afasto a devolução, o débito apontado, conforme os itens que estão nos autos no processo 3.7 a 3.10 do relatório técnico. Eu posso ler, presidente, o relatório técnico, mas, Vossa Excelência, eu peço venha para que não há necessidade, que o relatório está todo nos autos, mas detalha, por exemplo, que abaixo as notas fiscais apresentadas, respectivos comprovantes de pagamento vinculados, ainda a movimentação constante no extrato bancário. Se verificou que verifica-se que as despesas relacionadas
no dia 2/6/2017, valor de R$75 mil, por exemplo, firmadas com a empresa NLE Benito Limitada, não há cheque relacionado nos autos, mas há a comprovação do valor que foi retirado com o extrato bancário, ou seja, havendo aí um nexo ali, provocando um nexo de causalidade, né, com o extrato bancário e os valores pagos que corresponde ao pagamento desta empresa, que de fato ela trabalha com transporte escolar. Muito embora as notas façam referência à rede municipal de ensino, não há de se ignorar de fato que há compartilhamento dos meios de transporte que os alunos utilizam da rede municipal e estadual. Inclusive, há um laudo conclusivo emitido pela entidade concedente relatando o atendimento dos alunos da Escola Estadual Soraya Marques. Então, presidente, considerando esses pontos do relatório técnico e outros itens aqui constantes, que o laudo, documento, o extrato bancário, as notas apresentadas, eu vou acatar a sugestão da SESEX, vou afastar a devolução, mas proponho as contas irregulares com o fundamento já apresentado, presidente. Indago a senhora conselheira, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator por contas irregulares sem devolução e solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 6 da pauta é o processo 526596 de 2019, que trata da prestação de contas do convênio firmado pela Prefeitura do município de Ananindeua, sob relatoria de Sua Excelência, o conselheiro Luiz Cunha. Com a palavra, relator da matéria, Sua Excelência, conselheiro Luiz Cunha. Obrigado, presidente. Antes de proferir aqui a leitura do relatório de voto, mais uma informação, é uma curiosidade mais interessante para vocês aqui, estudantes. Não pode ter sessão sem a participação do representante do Ministério Público de Contas. Se ele não tiver, está aqui o doutor Stephenson. Não tem sessão. E também a manifestação no processo deles, tem o opinativo deles. A gente pode concordar ou não com o que eles se manifestam, mas tem que ter, certo? Eu acho que como eu vi balançando a cabeça, ajudou. E outra curiosidade, vocês perceberam como é a composição aqui? Eu não posso chegar e sentar em qualquer lugar, não. Tem que sentar aqui. E por que isso? Porque aqui nesta bancada estão os mais antigos. A conselheira Lourdes, que levantou há pouco, ela é a decana. Aí o vice-decano Cipriano, vem eu. E por que o Odilon está ali? Porque ele veio depois de mim. Depois veio a conselheira Rosa Egide e, por fim, a conselheira Daniela Barbalho, que não está presente hoje, é a mais novata. Também vocês não sabiam disso, né? Essa composição. E eu creio que quem pensou isso deve ter imaginado que essas pessoas sentam dessa forma na composição do pleno, porque a mais antiga, a decana, deve ter mais experiência que os outros. E tem. Quando a conselheira Lourdes Lima fala, todo mundo aqui fica atento, porque ela tem mais vivência na casa, entende? E sempre a gente diz que ela tem mais sabedoria. Então é muito interessante essa composição do pleno. E por quê? De repente o novato, imaginemos o novato, chega aqui, hoje a mais novata é a doutora Daniela, que conhece muito de administração pública. Imagine, chega um novato aqui e toma posse. E no dia seguinte ele vem para uma sessão. Ele vem com muita dificuldade de se manifestar, mas ele tem que votar. Só que aí ele vai votar por último. Aliás, quem vota por último é o presidente. Palavra final do presidente. Aqui, o novato, ele é o último a votar antes do presidente. Então, ele vai primeiro ver como votou a decana, o vice-decano, vota eu, Odilon, doutora Rosa, depois. Aí ela já tem ideia de como deve se conduzir, se tiver dúvida, entenderam? Curiosidade. E, por fim, aqui estão esses dois jovens inteligentes aqui, muito capacitados aí, mestres e doutores aí, são os conselheiros substitutos. Eles vêm de uma carreira de auditoria muito difícil, o concurso, que equivale a um juiz no Poder Judiciário. Então, eles são substitutos dos conselheiros, dos impedimentos, mas propõem voto. Eles relatam o processo e fazem a proposição de voto. Aconteceu hoje.
aqui já na sessão de hoje. Eles não votam, a não ser que sejam convocados para votar, mas pode propor. Entenderam? Tirei as dúvidas? Óbvio. Acho que eu contribuí, doutor Jolival. Este processo número 6, senhor presidente, muito simples, muito simples. É tudo tranquilo, é um processo da Prefeitura de Ananindeua, de responsabilidade do senhor Manuel Carlos Antunes. Se trata de um convênio número 43 de 2016, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano em Obras Públicas. E o município de Ananindeua, no valor de 500 mil, tendo como objeto a execução de drenagem superficial, pavimentação asfáltica do projeto Parque Sertanejo 2, no município de Ananindeua, sob a responsabilidade do senhor Manuel Carlos Antunes. Houve contrapartida do município no valor de R$ 348.451,87 e também aplicação financeira no valor de R$ 13.684,06. Olha, isso aqui é um detalhe. Um prefeito recebeu um convênio, enquanto ele não executa o convênio, o dinheiro tem que estar na conta e aplicar o dinheiro. Ele pode ser responsabilizado se ele não aplicar o dinheiro. É o dinheiro do contribuinte. Neste processo, olha o que fez o prefeito de Ananindeua. Recebeu 500 mil do Estado, aplicou. Este dinheiro rendeu R$ 13.684,06. O rendimento ele aplicou na obra. E presta conta do rendimento da aplicação financeira. Muito interessante este processo. E, presidente, já indo para a conclusão, este processo recebeu manifestação de defesa do prefeito Manuel Pioneiro, defesa acatada, e a manifestação do nosso TCE, do órgão técnico, e do Ministério Público de Contas foi pela regularidade das contas do senhor Manuel Pioneiro. É o relatório. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. Concordando com o órgão técnico do TCE, Ministério Público de Contas, julgo as contas regulares, dando plena quitação ao responsável, senhor Manuel Pioneiro. Indago as senhoras conselheiras, senhor conselheiro, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator por contas regulares. Solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 7 da pauta, processo 514755 de 2015, que trata da prestação de contas do convênio firmado pelas obras sociais da Arquidiocese de Belém, sob relatoria de Sua Excelência o conselheiro Odilon Teixeira. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Odilon Teixeira, relator da matéria. Bom dia, senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro. Cumprimentos ao nosso procurador-geral de contas, doutor Stefson Victor. Hoje, a sessão, conselheiros, é só de presidentes, conselheiro Fernando Ribeiro, presidente, conselheira Daniela está de férias, então é uma sessão muito festiva, até porque os nossos alunos do curso de Direito, estudantes do 7º ao 10º semestre da Fácil Arden estão acompanhando, e eu desejo que seja muito proveitosa a manhã de hoje para eles, tanto academicamente quanto futuramente profissional. E festejar aqui, conselheira, a nossa decana, conselheira Lourdes, conselheiro Cipriano, conselheira Rosa Egídia, nossos sempre eternos presidentes. Deixei Vossa Excelência por último, conselheiro Luiz Cunha, porque Vossa Excelência hoje eu quero enaltecer sua inspiração pedagógica. Vossa Excelência está muito inspirado, tirando todas as dúvidas, ensinando os acadêmicos de direito. Meus parabéns. Presidente, eu quero cumprimentar nossos servidores aqui. Inoxidável, até onde eu sei, conselheiro Luiz Cunha, é aquele que o tempo não passa, ele nunca envelhece. E o Jorge, estou aqui há 14 anos, é sempre do mesmo jeitinho, está ali. De fato, ele faz jus ao adjetivo, à qualidade inoxidável. Então, ao cumprimentá-lo, ele e o Alain, estendo os cumprimentos aos nossos servidores que também realizam seu mistério no nosso tribunal, aos nossos conselheiros substitutos aqui, doutor Jolival, doutor Daniel, doutor Edivaldo, que também já relatou e já se pronunciou e já se deslocou para outra atividade.
Cumprimentar também novamente nossos alunos, desejando uma manhã proveitosa a todos e a todos aqueles que nos acompanham na manhã de hoje. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, os autos versam sobre a prestação de contas do convênio 9 de 2014, celebrado entre o Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado de Turismo, a Setur, e as obras sociais da Arquidiocese de Belém, sob a responsabilidade do senhor Idamor da Mota Júnior, diretor à época, cujo objeto era o repasse financeiro para a criação do material de divulgação do 17º Congresso Eucarístico Nacional. O convênio foi pactuado no importe de R$ 88 mil, sendo R$ 80 mil provenientes de repasse estadual e R$ 8 mil a título de contrapartida. A Secretaria-Geral de Controle Externo verificou as seguintes falhas: ausência de cotação de preços para as contratações realizadas e envio de nota fiscal em cópia não autenticada. Por essas razões, opinou pela regularidade com ressalva das contas, com sugestão de aplicação de multa ao senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes, então secretário da Setur, em razão do envio de nota fiscal em cópia. Realizadas as comunicações, foram apresentadas defesas. Na oportunidade, o senhor Idamor da Mota Júnior juntou a nota fiscal original. No seu turno, o senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes pugnou pelo afastamento da multa, em suma, porque o documento original exigido foi juntado aos autos. Após analisar as defesas apresentadas, o órgão técnico manteve a conclusão pela regularidade com ressalva das contas, em razão do não saneamento de parte das falhas detectadas. Ademais, afastou a sugestão de aplicação de multa ao senhor Adenauer. O Ministério Público de Contas, por sua vez, apontou a impropriedade do objeto convenial, consubstanciada no financiamento de evento de caráter exclusivamente religioso, em afronta ao disposto no artigo 19, inciso 1º da Constituição da República. A ausência do número do convênio nas notas fiscais e a ausência de cotação de preços nas contratações realizadas. Ao fim, opinou pela irregularidade das contas do senhor Idamor da Mota Júnior, com devolução integral do valor repassado em solidariedade com as obras sociais da Arquidiocese de Belém. Além disso, manifestou-se pela expedição de determinações corretivas ao órgão concedente. Foram realizadas novas comunicações ao senhor Idamor da Mota Júnior e às obras sociais da Arquidiocese de Belém, contudo, somente a entidade apresentou defesa, na qual asseverou a inexistência de dano ao erário pela não realização de cotação de preços, bem como a não violação ao artigo 19, inciso 1º da Constituição. Nesse ponto, alegou que o aporte financeiro realizado fomentou a economia e o turismo local, não se tratando de um evento exclusivamente religioso. Ademais, argumentou que a ausência de referência ao convênio nas notas fiscais não configura irregularidade, uma vez que a legislação estadual não exige tal requisito. Tampouco o convênio firmado previa essa obrigatoriedade. Por essas razões, pugnou pela regularidade das contas e, subsidiariamente, requereu que a prestação de contas seja julgada regular com ressalva. Na sequência, os autos retornaram à Secretaria-Geral de Controle Externo, que manteve a conclusão pela regularidade com ressalva das contas. Ademais, propôs a aplicação de multa ao senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes, agora, em razão de o ajuste celebrado não ter observado a vedação do artigo 19, inciso 1º da Constituição da República. Por derradeiro, sugeriu a expedição de determinação à Setur. Em arremate, o Ministério Público de Contas, em alteração ao parecer anterior, opinou pela regularidade com ressalva em virtude das falhas formais. Ao cabo, sugeriu a expedição também de determinação corretiva à Setur. É o relatório, senhor presidente. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. De início, quanto à execução financeira do ajuste, note-se que os documentos trazidos aos autos permitem concluir pela existência da correlação entre os pagamentos efetuados e as despesas realizadas na execução do objeto convênio. Ora, diante das peculiaridades do caso concreto, e considerando que o objeto conveniado foi integralmente executado,
As falhas apontadas, tais como a ausência de cotação de preços e a ausência do número de convênio nas notas fiscais, em desconformidade com os artigos 24, inciso 1º, combinado com 33, inciso 5º e 34 do Decreto Estadual 768 de 2013, vigente à época, são insuficientes para comprometer as contas em análise. Isso ocorre tanto porque as contas não indicam qualquer forma de malversação dos recursos públicos, quanto porque não resultaram em prejuízo ao patrimônio estatal. Portanto, justifica-se o julgamento pela regularidade com ressalva, consoante sugerido pela unidade técnica e pelo parquê de contas. No que diz respeito à sugestão de aplicação de multa ao senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes, verifica-se no presente caso a impossibilidade de sua cominação. De certo, questões relacionadas à concessão de recursos financeiros por meio do Convênio 9 de 2014 devem ser analisadas no locus adequado, isto é, no bojo da análise das contas de gestão da Setur, referente ao período em que houve a concessão dos recursos para o citado ajuste, no caso, o exercício de 2014. Firme nessa premissa, verifica-se que as referidas contas foram arquivadas por esta Corte por meio do Acórdão 67.760 de 2024, processo 501.710/2015, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos moldes delineados pela Resolução 19.503 de 2023 desta Casa, razão pela qual o senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes sequer foi chamado aos autos. De igual modo, no que concerne à determinação corretiva sugerida, não se observa no presente caso a necessidade de sua expedição em razão de, numa análise perspectiva, ser possível visualizar a inocorrência da falha indicada no exercício seguintes, revelando-se a rigor mais um lapso pontual do que um desarranjo sistêmico que careça da medida proposta. Ante o exposto, senhor presidente, julgo regulares com ressalva as contas do senhor Idamor da Mota Júnior, referentes ao Convênio 9 de 2014, nos termos do artigo 56, inciso 2º de nossa lei orgânica. É como voto. Indago as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator por contas regulares com ressalva. É isso, doutor Odilon? Exatamente. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 9 da pauta é o processo 51.9733 de 2018, que trata da tomada de contas instauradas pela Secretaria de Estado de Educação em face de Nadir Antônio da Cunha Filho, de relatoria de Sua Excelência o conselheiro substituto Daniel Melo, com pedido de vistas formulado por Sua Excelência o conselheiro Luiz Cunha. Passo a palavra ao autor do voto vista, Sua Excelência o conselheiro Luiz Cunha. Pedido de vista solicitado por este conselheiro, de acordo com o artigo 186 do Regimento Interno do TCE. A presente tomada de contas especial versa sobre apuração do débito decorrente do recebimento indevido pelo servidor Nadir Antônio da Cunha Filho, por dias não trabalhados no período de 21 de outubro de 2013 a maio de 2015, violando os artigos 178, inciso 4 e 190, inciso 2, parágrafo 2º da Lei nº 5.810 de 94, e ocasionando um prejuízo ao erário estadual no valor de R$ 49.089,40, atualizado até 25 de 4 de 2018. Considerando a não comprovação de trabalho mediante o registro cabível e a ausência de qualquer justificativa, acompanho a proposta de voto do excelentíssimo conselheiro substituto Daniel Melo pela irregularidade das contas com imputação de débito ao responsável no valor de R$ 49.089,40, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. Recomendando à Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, que faculte o pagamento parcelado do débito em prestações que não prejudiquem a subsistência do servidor, nos termos do artigo
26 a 126A da Lei Estadual número 5.810 de 94. Senhor presidente, é assim meu voto vista, concordando com o relator. Vossa Excelência concordou com o relator original, acrescido da alteração proposta pelo conselheiro Odilon, no sentido de se parcelar o pagamento, limitando a um percentual dos proventos, não é isso? Perfeito. Entendeu? Então, eu devolvo a palavra ao relator original, conselheiro substituto, doutor Daniel. Som para o conselheiro substituto Daniel, por favor. Obrigado, presidente. Eu retifico o meu voto para incorporar o acréscimo colocado pelo conselheiro Odilon Teixeira e pelo relator vista, doutor Luiz Cunha. Perfeito. Então, indago a conselheira Lourdes Lima. As alterações propostas por todos. Conselheiro Cipriano, também. Conselheiro Odilon, mantém. E conselheira Rosegídia, também. Eu também, de acordo com as alterações sugeridas pelos dois conselheiros que pediram vistas. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. Os nossos universitários estão se retirando para passarem a segunda fase da visita deles aqui e vão para uma aula na Escola de Contas. Ok. O item 11 da pauta, o processo 011-572-2021, que cuida da apreciação para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Maria Tereza dos Santos Macedo, de relatoria de Sua Excelência a conselheira Lourdes Lima. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Lourdes Lima, relatora da matéria. Muito obrigada. O presente processo trata da apreciação da legalidade para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Maria Tereza dos Santos Macedo, no cargo de delegada de Polícia Civil, classe C, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos da portaria de número 841, de 23 de abril de 2020, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de junho de 2020, página 8. Em relatório técnico, a CPP opinou pelo deferimento do registro do ato de aposentadoria hora em análise, página 43 e 44. O douto Parquet de Contas, através de manifestação técnica, acompanhou o parecer exarado pela CPP, opinando favoravelmente ao registro do ato em análise, as páginas 49 e 50, por estarem preenchidos os requisitos necessários à sua expedição, nos termos dispostos no artigo 109, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. É o relatório, senhor presidente. Coloco o assunto em senhores discussão. Conselheiros e conselheiras. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto. Diante do exposto, acolho a manifestação técnica da Controladoria de Pessoal e Pensões, endossada pelo entendimento do douto Ministério Público de Contas, no sentido de deferir o registro do ato concessório de aposentadoria em favor de Maria Tereza dos Santos Macedo, no cargo de delegada de Polícia Civil, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Pará, consubstanciada pela portaria de número 841, de 23 de abril de 2020, devidamente publicada no Diário Oficial de 10 de junho de 2020, por estar alinhado aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais em vigor. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira e conselheiros.
Indago a senhora conselheira, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, também acompanho a relatora pelo deferimento do registro. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 12 da pauta é o processo 520380 de 2018, que trata da tomada de contas instaurada pela Prefeitura do município de Ponta de Pedras, sob relatoria de Sua Excelência, a conselheira Lourdes Lima. Com palavra, Sua Excelência, conselheira Lourdes Lima. Obrigada. Tratam os autos de tomada de conta especial instaurada pela SEDUC, relativo ao convênio 83 de 2017, celebrado entre o Estado do Pará através da SEDUC e o município de Pontas de Pedras, Prefeitura Municipal, no valor global de R$ 172.935,39, sob a responsabilidade do prefeito à época, Pedro Paulo Bulhosa Tavares, espólio, tendo como objeto viabilizar o transporte escolar de alunos matriculados na rede pública estadual de ensino no ano de 2017. A prestação de contas em referência não deu entrada nesta Corte de Contas, descumprindo o prazo regimental, motivo pelo qual foi instaurada a presente tomada de conta especial. O órgão concedente emitiu relatório final de execução, acompanhamento e fiscalização presente as folhas 24 e 25, peça 1, atestando o não cumprimento do objeto conveniado. Muito embora notificado pela Comissão de Tomada de Conta Especial, o responsável não apresentou a prestação de contas conforme peça 1, folhas 57 e 58. A Secretaria de Controle Externo, mediante relatório técnico constante a peça 1, folhas 64 a 69, considerando análise e conclusão da tomada de conta especial, manifesta-se conclusivamente pela irregularidade das contas, com devolução da quantia de R$ 164.610 e aplicação de multas regimentais. O douto Ministério Público de Contas, em parecer as folhas 1 a 3, peça 8, opina pela irregularidade das contas do senhor Pedro Paulo Bulhosa Tavares, prefeito à época, com devolução do valor conveniado e aplicação de multas regimentais, respectivamente, pelo débito apontado e pelo não encaminhamento da prestação de contas. Posteriormente, diante do óbito do responsável, a peça 18, foi chamado ao processo seu espólio, apresentado pela senhora Maria Alice Martins Tavares, peça 26, devidamente citada, manteve-se inerte conforme certidão a peça 29. Entretanto, conforme consta dos autos, o responsável não foi devidamente citado antes do seu falecimento e, na data aprazada para julgamento das contas, a representante do espólio trouxe aos autos alguns documentos passíveis de apreciação, ensejando a reabertura da instrução processual. Instado, quanto aos fatos anteriormente mencionados, a unidade técnica, peça 54, opinou pelo trancamento das contas do responsável e seu consequente arquivamento dos autos, em razão das contas terem se tornado iliquidáveis, nos termos do artigo 56, parágrafo 3º, artigo 57 e 58 da Lei Complementar 81 de 2012, Lei Orgânica desta Corte de Contas. Por sua vez, em parecer derradeiro, peça 58, o douto Ministério Público de Contas, em consonância com o órgão técnico, opina pelo trancamento das contas por considerá-las iliquidáveis. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Relatório. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto. Conforme aduz o douto Ministério Público de Contas,
aspas, como indicado pela unidade técnica desta Corte de Contas, no caso em tela, muito embora o espólio do responsável tenha trazido aos autos alguns documentos passíveis de apreciação, o julgamento do mérito não é possível por conta da ausência de elemento fundamental para análise da prestação de contas. Os documentos respeitantes aos procedimentos licitatórios, os contratos, porventura firmados para execução convenial. Assim sendo, julgo iliquidáveis, com consequente trancamento e arquivamento das contas do convênio SEDUC 083 de 2017, no valor de R$ 172.935,39. Responsabilidade do prefeito municipal de Pontas de Pedra, à época, senhor Pedro Paulo Bulhosa Tavares, agora sob a responsabilidade do seu espólio, devidamente chamado e identificado nos autos, através da sua representante Maria Alice Martins Tavares, com fundamento no artigo 53, parágrafo 3º, artigo 57 e 58 da Lei Complementar 81, Lei Orgânica desta Corte de Contas. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira e senhores conselheiros. Contas iliquidadas. Com consequente trancamento e arquivamento. Indago aos senhores conselheiros, senhora conselheira, se há algum voto divergente. Jorge. Não havendo, eu também acompanho a relatora pela constatação de contas iliquidáveis. E solicito ao senhor secretário que proceda à pauta. Peço ao secretário que retorne o item número 10, por favor. Item número 10 da pauta, processo 51.2364 de 2017, que trata da apreciação para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Regina Célia de Almeida Pinto, de relatoria de Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima. Com a palavra, a ilustre relatora, Sua Excelência a Conselheira Lourdes Lima. Muito obrigada, senhor presidente. Trato os autos da apreciação da legalidade para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Regina Célia de Almeida Pinto, no cargo de professor classe especial nível 1, lotada na Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, nos termos consubstanciados pela portaria número 1196, de 13 de junho de 2013, com publicação no Diário Oficial, ocorrida em 10/7/2013, página 87, peça 1. Considerando todos os períodos de serviço, aposentando a conta em seu favor com um tempo de contribuição geral de 31 anos, 1 mês e 20 dias, conforme simulação de página 66, peça 1. Bem como a interessada cumprir os requisitos constitucionais, quais sejam 50 anos de idade, 25 anos de contribuição, 20 anos de tempo de serviço no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. A Controladoria de Pessoal e Pensões emitiu relatório complementar, peça 28, sugerido pelo deferimento do ato de aposentadoria, visto que houve atendimento à diligência solicitada por esta relatora quanto à redução do percentual de adicional por tempo de serviço da interessada de 60% para 55%, peça 15. O douto Ministério Público de Contas, peça 33, opinou favoravelmente pelo registro do ato nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheira. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto. Ante exposto, considerando o parecer exarado pelo douto Ministério Público de Contas, alinhado com o opinativo da Controladoria de Pessoal e Pensões, julgo pelo deferimento do registro do ato de aposentadoria em favor de Regina Célia de Almeida Pinto, nos termos da portaria número 1196, de 13/6/2013, nos termos do artigo 109, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte Estadual. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros
e conselheiros. Trago aos senhores conselheiros, senhora conselheira, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho a relatora pelo deferimento do registro. E solicito ao senhor secretário que prossiga a pauta. O item 13 da pauta é o processo 51.5487 de 2019, que trata da apreciação para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Joana Gama Alves, de relatoria de Sua Excelência, o conselheiro substituto Daniel Mello. A palavra, o ilustre relator, conselheiro substituto, doutor Daniel Mello. Obrigado, presidente. Agora sim, em cumprimento com bom dia, doutor Fernando Ribeiro, cumprimento o doutor representante do Parquê de Contas, doutor Stefferson Victor, muito digno procurador-geral de contas. Cumprimento a nossa decana, a conselheira Lourdes Lima. Bom dia, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luiz Cunha, que a propósito, com uma capacidade didática impressionante, explicou aos estudantes o funcionamento do Tribunal de Contas, o sistema de controle externo, né, o que é peculiar a Vossa Excelência. A propósito, tem formação para isso também, né? Pedagogia certamente lhe ajuda muito nessa capacidade de se expressar de forma didática, né, as informações. Nosso conselheiro Odilon Teixeira, muito bom dia. Conselheira Rosa Egídia, bom dia. Cumprimentando o doutor Jorginho e o Alan, cumprimento a todos os servidores que dão suporte a essa sessão e aqueles que nos assistem e ouvem. Verso aos autos sobre a apreciação da legalidade para fins de registro do ato de reversão de reforma, consubstanciada na portaria 563 de 2017, em favor de Joana Gama Alves, no cargo de professora assistente lotada na Secretaria de Estado de Educação, a qual revogou a portaria 1975 de 2013, que tinha aposentado a interessada. A Controladoria de Pessoal e de Pensões opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a reversão à ativa da interessada antes da apreciação do ato de aposentadoria pela Corte de Contas, nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Resolução 18.990 de 2018 desse Tribunal de Contas. O Parquê de Contas foi no mesmo sentido do entendimento da unidade técnica pelo arquivamento do presente feito. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra ao ilustre relator para a sua proposta de decisão. Obrigado, presidente. Acompanhando o entendimento da unidade técnica e do Parquê de Contas, porque o outro não é o caminho a ser seguido, proponho ao egrégio plenário a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a reversão à ativa da interessada antes do ato de reforma ser apreciado por essa Corte. É assim a proposta, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Indago às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho o relator pela extinção sem resolução do mérito, pela extinção do processo sem resolução do mérito. E encerrada a pauta de processos, não temos matéria administrativa, coloco a palavra à disposição dos senhores conselheiros. Não havendo quem deseje se manifestar, declaro encerrada a presente sessão, invocando que continuemos sob a proteção de Deus e agradecendo a participação e colaboração de todos.